Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você tiver um momento, separar um momento para estudarmos um pouco da Palavra de Deus. Igreja Batista Memorial, MCM, que alegria é poder estar aqui com as irmãs para dividir um pouco com vocês da minha experiência e também estudar a Palavra de Deus. As irmãs no grupo, que ainda não me conhecem, o meu nome é Diana Caetano, eu sou casada com João Jonas, temos 2 filhos, João Lucas, de 6 anos, o André Felipe, de 4 anos. Sou professora de ensino religioso, dou aulas para educação infantil, de berçário ao 2º período. Sou membro da Igreja Batista Memorial, do qual faço parte há 8 anos. Amo as amadas irmãs e me sinto muito amada por essa igreja. Eu fui convidada pela irmã auxiliadora para falar às irmãs sobre o estudo que está na nossa revista da Visão Missionária, o qual tem o título Ministério Dentro e Fora de Casa. E para esse estudo, eu irei iniciar com um breve testemunho de como tem sido o meu ministério dentro e fora de casa, no contexto pandêmico em que vivemos. Quando a pandemia chegou ao Brasil no final de 2019 para 2020, especificamente no mês de março, quando a escola parou e precisamos ficar em casa. João Lucas estava com 4 anos e 4 meses, e o André Felipe estava com 2 anos e 8 meses. Todos fomos pegos de surpresa e tivemos que nos adaptar ao novo normal. Nós separamos um quarto e montamos um pequeno estúdio, porque eu precisava gravar 6 videoaulas por semana. João Jonas, meu marido, foi uma pessoa fundamental nesses tempos. Ele que filmava as minhas videoaulas, ele aprendeu a mexer com câmera, aprendeu a editar os vídeos e ele sacrificou o seu próprio trabalho para focarmos na produção dos vídeos. Então nós trabalhávamos muito durante todo o dia, à noite e também pelas madrugadas. No início, nós não tínhamos recurso e material apropriado, fomos nos adaptando aos poucos, E a grande maioria dos vídeos eram gravados à noite porque era o horário em que os meninos estavam dormindo e não havia muito barulho, Quando os meninos acordavam, tínhamos que parar as gravações e fazer os meninos dormir novamente, E às vezes a gente teria até que refazer os vídeos ou retomar de onde paramos, Foi uma situação difícil, mas que conseguimos ir contornando. Então, durante o dia, nosso tempo era basicamente dividido com casa, escola dos meninos na plataforma, porque precisávamos ficar com os meninos nas aulas online, e era muito trabalho, muito trabalho mesmo. Por isso, os meninos, naquele momento, eles ficaram muito tempo em telas e em celulares. Eu confesso que no início era uma distração, E também era um meio que nós encontramos para que nós pudéssemos trabalhar. Mas depois isso saiu um pouco do controle, E eu quero citar 2 situações que marcaram esse momento. A primeira situação com o André Felipe, eu havia iniciado o processo de desmame com ele. No início, ele já estava adaptado, mas como eu precisava trabalhar, eu fechava o quarto e ele sentia muito a minha falta. E ele regrediu no processo do desmame, E como eu não podia voltar a amamentá-lo, ele fixou a sua carência
nas minhas orelhas, né? É muito comum, quando uma criança está desmamando, às vezes fixar em alguma parte do corpo. Por exemplo, algumas começam a chupar o dedo, enfim, porque sente mesmo a falta da mãe. E a princípio, como eu falei, estava indo tudo muito bem, mas por causa desse distanciamento, nós estávamos dentro de casa, mas ele precisava ficar na sala, e uma das formas como a gente achava para compensá-lo era as telas, né? E isso foi muito prejudicial para ele, né? Para mim também, eu me sentia culpada, e, e aí eu percebi que esse processo, principalmente do desmame que eu estou dando como exemplo, não foi bem sucedido, né? A segunda situação que eu quero falar é sobre o João Lucas. Como ele ficou muito tempo também em telas e em celulares, ele conheceu um jogo chamado Minecraft, né? No início eu achava que era apenas uma distração, mas um dia, depois de colocá-lo para dormir, mais ou menos por volta de 23 horas, né, meia-noite, eu estava trabalhando no quarto, né? E quando ouvi um grito de pavor, e eu corri lá no quarto, era o João Lucas. Ele estava sonhando e provavelmente ele estava naquele ambiente, né, do jogo virtual, sendo perseguido por algum personagem, né, do jogo. E esse foi o sinal, né? O momento de parar, né? Parar e tentar ajustar as coisas. Proibimos os jogos, limitamos o tempo de tela e também escolhemos o que eles deveriam assistir para tentar, né, amenizar a situação. Não foi fácil, foi muito difícil, mas a gente foi tentando ajustar. Outra situação que eu gostaria de colocar, no final do ano, né, antes das férias de dezembro, eu havia chegado ao meu limite, né? O diagnóstico era síndrome de burnout. É quando você chega ao esgotamento físico e mental, e foi a primeira vez que eu considerei de procurar uma psiquiatra para me tratar. Eu estava tendo episódio de ansiedade e, para minha surpresa, a médica não quis passar remédios. Ela disse que eu estava com Covid. E eu também achava, no início eu achei que fosse, tanto que eu fiz 2 exames, os 2 deram negativo, e saí dali da médica sem os remédios para eu tomar, e precisei ir no clínico. Ele passou alguns remédios fitoterápicos, que ajudou, né? Mas o que me ajudou mesmo ali naquele momento foram a chegada das férias, onde eu pude descansar, a viagem para a casa da minha irmã na Bahia, que me ajudou demais a estar com a família, né, pôde cuidar de mim, e tivemos um tempo muito bom e um tempo de cura, né? Louvo a Deus por aquele momento. Resumindo, né, eu estava dentro de casa com a família, mas não tinha um tempo de qualidade, né? Estávamos perto e longe ao mesmo tempo. E eu comecei a questionar qual era o meu papel, se eu estava desenvolvendo o meu ministério de uma forma saudável. Eu era a mãe, a esposa, a dona de casa, a professora, né, vida ministerial na igreja, e ainda ter que acompanhar os filhos nas aulas online, conciliar com o trabalho. Gente, é muita coisa. E claro que vieram as crises, né? E eu comecei a questionar. Questionei muitas vezes mesmo sobre o meu trabalho e o meu ministério. E no meio de toda aquela situação, Deus usou a voz do meu marido, e ele foi uma voz suave, né? No meio de toda aquela turbulência. João havia dito para mim: Deus tem usado você, Deus tem usado as suas videoaulas para evangelizar as famílias. Você tem entrado na casa das crianças, mas não tem falado somente às crianças, você tem falado também às pessoas que acompanham essa criança, né? Você está desenvolvendo, sim, o seu ministério.
E foi aí que eu parei, pensei, e realmente, eu não tinha visto por esse lado. Eu chorava porque eu achava que eu não estava desenvolvendo meu ministério. E aí descobri que de uma forma muito diferente, né, que eu nunca pudesse imaginar que seria feita, Deus estava usando o meu trabalho, o meu serviço, a minha voz, para evangelizar pessoas, né? E eu louvei a Deus e eu agradeci a Deus por aquela oportunidade. Uau, muita coisa, né? E aí, alguém se identificou com esse caso? Ministério dentro e fora de casa. O que é ministério? O que é ministério? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a câmera, assim. Isso. O que é ministério? Na Bíblia, nós encontramos duas palavras gregas para a palavra ministério. As duas têm o mesmo sentido, que significa serviço, né? Vamos lá para a primeira palavra, que é liturgia, que se refere a um serviço legalmente autorizado, né? Ou seja, você, eu, né, por exemplo, eu sou professora, eu tenho carteira assinada, eu estudei para isso, eu tenho um diploma, eu recebo, né, um salário para exercer a minha função, então eu sou legalmente autorizada, né? Então, qualquer serviço que você exerce, seja um serviço público, privado, serviço militar, né, que você é legalmente autorizado, é o serviço da liturgia. E a segunda palavra é a diaconia, né? A diaconia é quando alguém faz um serviço de forma voluntária a outra pessoa, às outras pessoas, né? É aquele serviço que está ligado a sua vocação, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você desenvolve muito bem, que vem do seu coração, né, e que você quer exercer na sua comunidade. Não necessariamente você recebe para isso, você não precisa ser legalizada para fazer esse serviço, né? Mas, no entanto, você se sente capacitado e autorizado pelo Espírito Santo de Deus a servir o corpo de Cristo na sua igreja ou na sua comunidade. Então, liturgia e diaconia. Muito bem. No estudo escrito pela Liane Nepomuceno, né, da nossa revista, tem como base a vida ministerial de uma mulher, né, a Priscila. E a Liane, ela foca no ministério de Priscila porque o estudo está direcionado às mulheres, mas Priscila é uma mulher casada, né? E eu gostaria agora de situar as irmãs com um breve resumo sobre a vida desse casal, né? O estudo, inclusive, começa com uma citação feita pelo apóstolo Paulo, né? Acerca desse casal, e eu quero ler para vocês. Tá lá na nossa revista, se você quiser pegar aí para acompanhar, tá? Tudo bem. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Romanos 16, 3 a 5, parte A. Então, esse texto que a gente leu já nos dá algumas referências sobre a vida desse casal. Mas é em Atos, no capítulo 18, versículo 2, pegue lá sua Bíblia, Atos 18, versículo 2, que tem uma informação bem precisa, né, de como o apóstolo Paulo conheceu Priscila e Áquila. Então, esse casal, Priscila e Áquila, eles foram expulsos de Roma devido a um decreto do imperador Cláudio, né? Ele havia decretado que os judeus se retirassem da capital do império por volta do ano mais ou menos de 49 depois de Cristo.
E eles escolheram recomeçar sua vida na cidade de Corinto, na Grécia, né? E foi lá em Corinto que eles se encontraram, né, com o apóstolo Paulo. Eu quero ler para você esse versículo que está lá em Atos. Diz assim: E achando certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que há pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, né? Ele, o apóstolo Paulo, ajuntou-se com eles, com o casal, né? Provavelmente esse casal, Priscila e Áquila, eles se converteram ao Senhor Jesus, né? Através da amizade com o apóstolo Paulo. Eles tinham a mesma profissão, né? Se você seguir os versículos adiante, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele produzia tenda e Priscila e Áquila também. Eles tinham a mesma profissão, a mesma liturgia, né? Eles recebiam e construíam tendas para o seu próprio sustento, né? Mas eles se tornaram amigos do apóstolo Paulo. E aí começaram a desenvolver o seu serviço da diaconia, né? Eles realizavam as obras cristãs e as hospitalidades, né? Participavam ativamente da evangelização, inclusive de viagens missionárias, né? Que foram feitas junto com o apóstolo Paulo. E, né, a Bíblia cita também que eles usavam sua própria casa para fazer os cultos. Nessa referência bíblica, né, dá a entender que Paulo esteve ali em Corinto com eles, em Corinto, cerca de 18 meses. Nesse período aí, o casal, Priscila e Áquila, né, conheceram mais profundamente o Senhor Jesus e solidificou ainda mais a sua amizade com o apóstolo, né? Quando, por exemplo, em uma viagem missionária que eles fizeram, né, com o apóstolo Paulo a Éfeso, eles permaneceram em Éfeso e o apóstolo Paulo partiu para outro lugar. E ali naquele contexto ele conheceu Apolo. E a Bíblia fala em uma das referências, né, que cita o casal, que Apolo, ele só conhecia o evangelho a forma de batismo, né, e a forma de evangelizar de João Batista. E foi esse casal, né, que acolheu Apolo e instruiu acerca do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, né? Olha que bonito, né? Eles aprenderam com o apóstolo Paulo e agora tem a oportunidade de formar outro discípulo. E com certeza Priscila estava bem ali presente. Houve um tempo que eles tiveram que retornar a Roma, né? E provavelmente a perseguição já havia passado, retornaram a Roma e depois eles voltaram de novo para Éfeso, né? Então a gente vê assim esse casal transitando entre cidades e outras, provavelmente cumprindo o serviço, né, da diaconia também, do serviço cristão, mas quem sabe buscando também oportunidade para desenvolver a sua profissão, né? E uma das referências também fala, inclusive nessa que a gente leu, é que esse casal era tanto amigo do apóstolo Paulo, né, que eles arriscaram os seus próprios pescoços, né, pela vida do apóstolo, tanto em Roma como em Éfeso, né? Então, a Bíblia traz 7 citações, né, acerca desse casal, e a minha curiosidade era saber se o casal tinha filhos, né? E a Bíblia não fala que eles tinham filhos. Pelo tipo de trabalho que Priscila desenvolvia, né? Porque ela estava sempre junto com seu marido, e seja fazendo tenda ou participando de viagens missionárias, ou ela tinha filhos já grandes, né? E podia desenvolver de uma forma muito livre esses serviços, ou não, quem sabe, né? Como muitos casais, as crianças estão ali tudo junto, né? Quem sabe ela também levava os seus filhos juntos, mas a verdade é que a Bíblia não cita
se eles tinham filhos ou não.